Olá, pessoal. Vamos lá. Essa é a aula número 9, tá? De geografia. Apesar de estar escrito história aí no slide, né? É continuação daquele slide que eu estava passando para vocês sobre a questão da industrialização 4.0, tá? Então vamos lá, ó. Tem esse esqueminha aí, né, que é uma cronologia em relação à industrialização, né? Por que que chama indústria 4.0, né? E aí, eu só vou pedir para vocês não confundirem com as etapas do meio técnico científico informacional, né? Que lá é um outro tipo de divisão, né? Aqui só se considera a história da industrialização, tá? Então, ó, no primeiro momento ali a gente tem a invenção da máquina a vapor, né? Há mais ou menos 200 anos aí atrás. Você tem algumas melhorias, né, que ocorrem durante esse período, que é chamado de primeira revolução industrial, indústria têxtil aí, né, que é a que vai produzir essa questão de todo tipo de roupa e calçados, enfim. A partir daí você tem a segunda revolução industrial, que é 1913 com o Henry Ford, né, que aí ele já muda a questão da lógica da linha de produção, né, cria etapas que você vai fazer com que o nível de produção da sua fábrica aumente com um tipo de organização ali determinado pelo Fordismo, né? Isso aí é mais ou menos 60 anos. Lembrando que isso daí eles consideram um desenvolvimento nos grandes centros, tá? No Brasil, essa questão da industrialização demora muito para acontecer e a gente tem um atraso aí bem considerável em relação à Revolução Industrial, tá? Na terceira revolução industrial, você tem o computador já fazendo parte do chão da fábrica, né? O chão da fábrica que eles falam é ali no pátio onde você produz ali realmente o elemento, né? Geralmente a organização da fábrica eles deixam ali a linha de produção, né? E acima, geralmente a gente tem essa estrutura em alguns supermercados também, né? Em que a gerência, né? Todo o pessoal que trabalha com a parte administrativa, eles trabalham em, em um segundo andar, né? Onde você consegue visualizar a loja por inteiro e o pessoal que trabalha ali na mão de obra mesmo, né, que faz o serviço pesado, trabalha na parte de baixo. E na fábrica também, geralmente, elas possuem essa estrutura, né, nas linhas de produções. Então, aí você tem essa chamada era da automoção, né, que você começa já a ter algumas máquinas, né, comandadas pelo computador fazendo parte da produção. E, por fim, a gente chega na quarta revolução industrial, que é esse período de transição aí, que ele fala que é mais ou menos em 2010 que ele ocorre, né? Quando você tem a cibernética, né, e a cyberfísica aí, tá escrito cyberfísico, fazendo parte das produções em grande escala, né? Então, quando você coloca o robô para fazer ali todo aquele trabalho, né? Você tem ali o ritmo da linha de produção, o ritmo que a máquina vai conseguir trabalhar sem efetuar pausas, né? Você, ao invés de agora você ter o funcionário que trabalharia, iria trabalhar, né? Ou trabalharia ali durante 8 horas. Agora você com a máquina você consegue fazer com que a sua produção não pare, né? Então isso para o ponto de vista de obtenção de lucro é fundamental, né? Então visualizando tudo isso, o que eu acho que o importante que vocês entendam é que a industrialização ela é um fenômeno que, apesar de ser tão natural para nós, né, assim, parece algo que já existia há muito tempo e sempre existiu, mas não. Foi um fator que ocorreu lá no século XVIII que trouxe uma revolução imensa para a sociedade, né, inclusive essa questão do urbano e rural foi modificado completamente após a industrialização.
Além disso, você tem as questões ambientais envolvendo a produção industrial, a questão do consumismo, que se fala tanto hoje em dia, né? Só após a industrialização que isso ocorre. A questão das leis trabalhistas, né? Que vocês viram até em aula do CMSP aí, se eu não me engano, na aula de História, eu estava abordando sobre isso aí nesse retorno das aulas. E também a questão da saúde do trabalhador, né? Você tem diversas doenças hoje que são desenvolvidas através seja ela uma doença como por esforço repetitivo, por exemplo, para quem trabalha numa linha de produção fazendo o mesmo movimento todos os dias, né? Então, tá lá, né, fazendo aquele movimento ou carregando caixas de um lado para o outro, sempre fazendo a mesma coisa. E assim você também tem as pessoas que trabalham no setor de serviços, né, que tem também desenvolvido algumas síndromes aí, né, igual quem trabalha em telemarketing, né, tem bastante problema com isso, né, policiais, professores, quem trabalha na saúde. Então, tudo isso, querendo ou não, né, apesar de ser o setor de serviços, é em decorrência da industrialização, né, porque se não fosse essa indústria ainda ali com 20, 30 mil habitantes, como tinha antigamente, antes da industrialização ocorrer de fato aqui na nossa região. Então, querendo ou não, todo mundo, né, é consequência disso, né? Por que que São Paulo, por exemplo, ou até Guarulhos mesmo, né? Guarulhos atraiu ainda mais gente, porque Guarulhos, vamos dizer assim, a especulação imobiliária, né? O valor do terreno, no terreno aqui é muito mais em conta do que na capital, e atraiu milhares de nordestinos para cá, né? Tanto é isso que a gente sempre faz um exercício na sala de aula, né? Quando você pergunta assim, quem é filho de guarulhense, neto de guarulhense, né? Os alunos mais velhos é mais comum a gente ver isso. Vocês que são mais novos, né? Já tem uma outra dinâmica, mas assim, é muito difícil você encontrar pessoas que têm a origem familiar aqui em Guarulhos, né? A maioria são pessoas que vieram do Nordeste, né? Principalmente por conta dessa industrialização que ocorreu aqui em São Paulo após 1929, né? Então você começa a ter São Paulo crescendo muito e aí as periferias vão inchando, né? Que a gente chama. Então se você pega cidades como Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, Carapicuíba, Itapevi, né? São cidades que são periféricas, né? Que estão ali ao redor da capital e elas que ocuparam, né? Elas que serviram de ocupação para essas pessoas que vieram de fora, né? Que não tinham dinheiro suficiente, por exemplo, para morar na capital. E aí elas vão indo para a periferia, e cada vez mais vai aumentando, né? Hoje a Grande São Paulo é considerada hoje até La Salesópolis, né? Que era bem na divisa ali com o que a gente já chama da região metropolitana do Vale do Paraíba, né? Então ou cidades do interior que ficam ali nem no Vale do Paraíba e nem na Grande São Paulo, né? Então você tem esse movimento aí. Então tudo que a gente faz e tudo que envolve as nossas vidas aqui, principalmente aqui, que é uma área extremamente urbana, tem a ver com a industrialização, né? Por isso que é importante entender todo esse processo para saber que não foi algo que surgiu do nada, ou não é algo que existia lá desde o começo da nossa história, né? Isso é um movimento, assim, considerado até recente, se a gente considerar o nosso tempo de existência aqui no planeta Terra, né? Então, é muito recente. Olha o tanto de problemas que a gente já tem em relação à industrialização, né? Se você pegar a poluição, se você pegar toda a paisagem modificada e degradada, né? Todos os problemas que a gente tem com esgoto, a céu aberto e tudo isso, é tudo consequência disso, né? Por mais que não seja a indústria que esteja poluindo os córregos, né? Todos, mas parte deles e parte deles quem polui são as pessoas que foram atraídas para cá
né? Então, é fundamental compreender isso e saber relacionar com a nossa vida, porque às vezes a pessoa está lá boiando e fala assim, nossa, mas século XVIII, para que eu estou vendo isso, né? Ou o que eu tenho a ver com a industrialização? Meus pais trabalham, sei lá, na área da saúde, não tem nada a ver, né? Então, mas não, a gente tem que entender isso para entender pelo menos o processo que levou a isso, para a gente saber onde é que a gente se situa, saber que tudo que envolve a nossa vida em relação ao que a gente compra, o que a gente consome, desde alimentos até a música, tem a ver com esse processo de industrialização e globalização, né? Então, é fundamental que vocês entendam o processo e façam parte dele, né? Para que não fique tão distante, né? Porque às vezes tem alguém boiando lá, ou cochilando, e falar, ah, beleza, é isso aí. Né? Mas a pessoa não está nem aí, não está entendendo que ela faz parte de um processo todo, que isso interfere na vida dela, na qualidade de vida dela, onde ela vai morar, onde ela vai viver, né? O que ela vai comprar, como ela vai se locomover, né? Tudo isso tem a ver com esse processo aí, tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui essa aula, tá, pessoal? Eu acho que já deu aí o. Eu estava com um problema aqui no cronômetro, mas creio que já deu tempo aí suficiente, e aí eu vou seguir para o próximo slide e gravar a próxima aula, tá bom? Muito obrigado, até mais.